Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois às 18 horas, e estamos a falar de horas de Angola, claro está, entramos também em onda média em 1530 e vamos estar também no Facebook. Portanto, devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, este é um programa de certo modo especial, portanto é um pouco fora de vulgar, não estamos no estúdio, estamos a gravar isto de casa na quinta-feira, portanto, mas de qualquer maneira recebemos muitas perguntas dos ouvintes que eu tenho aqui, que vão ser, portanto, transmitidas aos nossos convidados durante o programa. E hoje, quem é que temos no nosso programa? Temos o padre Daniel Malamba e temos o reverendo Aleluia, Canacidibo Aleluia Charles Sebastião Janos, que é o reverendo Aleluia. E, portanto, hoje aqui no nosso programa vamos discutir como é que a religião pode ajudar as pessoas nesta fase do estado de emergência devido ao coronavírus. Queria começar por perguntar aos dois, e vou perguntar primeiro ao reverendo Aleluia. Reverendo Aleluia, como é que o estado de emergência afetou a Igreja em particular? Teve algum impacto na Igreja, na sua Igreja? O estado de emergência afetou a Igreja, atendendo que a Igreja é constituída pelas pessoas que também têm a ansiedade social. Com base dessa proteção humana, a Igreja teve que ser afetada da sua proteção, porque os membros das igrejas são cristãos, mas também são seres humanos que são vítimas dessa doença. Para se prevenir dessa pandemia, tinha que se tomar os cuidados adequados para a sua quarentenamento e a sua proteção social e humana. E, portanto, isto tem um impacto na própria administração da Igreja, não é? Teve impacto, sim, porque a Igreja é pessoa de bem que deve, na sua ótica, respeitar e valorizar as... Sim, muito bem. Então eu vou perguntar agora ao padre Daniel Malamba. Senhor padre, como é que você vê, qual foi o impacto, portanto, do coronavírus ou do estado de emergência na Igreja? João Santarita, dizer que não houve impacto é impossível, porque o impacto do coronavírus, consequentemente da quarentena, tanto se notou nas relações humanas entre pessoas, nas famílias e na Igreja. Afetou sobremaneira, porque, em primeiro lugar, impediu-nos de estar juntos, de rezar juntos. Impediu-nos de ir à nossa casa. E depois, do ponto de vista econômico, também impediu, porque muitas igrejas e paróquias vivem do dia a dia, vivem da contribuição. Aliás, muitas igrejas, as únicas fontes realmente de sobrevivência são as contribuições dominicais dos fiéis. E não vindo à igreja, naturalmente, que há um impacto do ponto de vista econômico. Também há um impacto do ponto de vista espiritual. Por quê? Cristãos que viveram sempre indo à igreja e se veem obrigados a não ir para cumprir naturalmente as ordens do Estado, e também nós aqui em Angola, a CEASTE assecundou as ordens do Estado, então impactou muito, e criou perguntas. O que será? Alguns até estavam a dizer, então, agora a igreja não vale. Não presta nada à igreja.
Então, como é que o Estado, até aquelas que são um pouco mais extremistas, entre parênteses, então o Satanás está a vencer, as igrejas estão fechadas. Quer dizer, uma interpretação talvez não adapta à realidade, mas de facto houve impacto do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, do ponto de vista comunitário, do ponto de vista financeiro também. Muito bem. Reverendo Aleluia, eu tenho aqui já uma pergunta de um ouvinte. É um ouvinte chamado Augusto, ele é o único nome que dá. E a pergunta deste ouvinte é: será que a Igreja ainda tem condições para ajudar as pessoas? A Igreja tem, sim, condições para ajudar as pessoas, porque a Igreja é uma instituição sociocomunitária com o intuito de ajudar as pessoas em várias vertentes. Ajuda moral, ajuda psicológica, ajuda sanitária, também ajuda alimentar. Então, a Igreja tem todo o direito e toda a ajuda, principalmente ajuda espiritual, porque é dentro da Igreja que a pessoa encontra a paz e a salvação. É por isso que a Igreja tem condições, sim. Muito bem. Então, olha, Padre Daniel, eu tenho aqui uma pergunta que é na mesma linha, mas é do ouvinte Agostinho Mateus. Ele está em Benguela e ele pergunta, e é dirigido a si, se você conhece medidas e organismos que a Igreja Católica criou ou vai criar para fazer face à atual situação para as famílias mais carenciadas. Há algum programa das igrejas para isto? Sim, muito obrigado. As igrejas, primeiro vou partir da nossa realidade luandense. Sim. O arcebispo já tinha criado cozinhas comunitárias e não pararam nesse tempo de quarentena. Nós aqui na paróquia temos um grupo de jovens solidários e eu próprio, através do Facebook, não parei de apelar aos cristãos que, apesar de não virem à igreja, a solidariedade deve aparecer neste tempo. A partir de Roma, o Papa apelou imensamente e fez-lo também com factos e actos que não só houvesse contaminação do coronavírus, mas que o mundo e a sociedade fossem também contagiadas com caridade e solidariedade. De facto, sim, a igreja, naquilo que pode, está fazendo o necessário para apoiar, sobretudo com cestas básicas, né? Naturalmente com cestas básicas, e também estamos a ter muitos pedidos, chamadas de pessoas que o coronavírus está a criar também algumas situações psicológicas. Quer dizer, o confinamento também não é tão benévolo à realidade psicológica das pessoas. Quer dizer, as perguntas que eles afloram, então, criam também alguns distúrbios. Então, a igreja também está disposta e está fazendo isto. Não é bem as confissões, mas as pessoas que têm necessidade de falar com o pastor, fazem-no através ou da plataforma ou através da aproximação, naturalmente, tomando as medidas que se requer. Sim, há atenção às pessoas a partir das comunidades eclesiais em Angola. Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta que é também do Agostinho Mateus e é para o reverendo Aleluia. É do mesmo ouvinte, mas ele quer saber como é que, e esta é dirigida mesmo assim, reverendo, como é que a Igreja pode explicar a visão cristã face à atual situação da pandemia? É uma pergunta muito teológica, não é? A visão cristã face ao tempo atual, nós, por exemplo, no quadro da Santa Igreja Cristã Apostólica Aleluia Consagrada de África, a SICACA, e no quadro próprio do Fórum Cristão Angolano, a visão espiritual do angolano, nós confiamos que a pandemia é consequência do tempo remoto que acontecia como maldição de Deus,
daquilo que nós próprios cometemos, porque o salário do pecado é a morte. E quando nós cometemos e nos rebelamos com o próprio Deus, e também nós reconhecemos, quando se fala das 10 pragas, o que aconteceu? Deus irritou-se e nós, nesse momento, estamos vendo o que está a acontecer no nosso dia a dia. Então, aconteceu o que está a acontecer e nós, na visão cristã, a nossa preocupação agora é nós nos arrependermos e vermos o que estamos a fazer e nos reconciliarmos com o nosso Deus, voltarmos a Deus e confessarmos nossos pecados, deixarmos os hábitos antigos, como estamos a ver no mundo de hoje, as pessoas andar nu, beber na rua e ficar descoordenadas, e esquecemos que nós somos produtos de Deus. Então, é ali que nós estamos agora preocupados para conseguirmos ensinar a palavra de Deus para que o homem se arrependa a seu Deus e voltar nas mãos do seu Deus, para que o Deus possa perdoar o seu povo. Essa é a visão cristã para nós recuperarmos a nova vida, a nova era, também a cura divina para essa pandemia. Muito bem. Padre Daniel, eu faço-lhe a mesma pergunta. Esta pergunta era do Agostinho Mateus Benguela e ele tinha dirigido ao reverendo Aleluia, mas eu gostava de ouvir também a sua opinião sobre como é que os cristãos, no seu caso os católicos, não é, devem olhar para a pandemia. Como é que a Igreja explica isto? Vá lá. Bem, é verdade. Em primeiro lugar, nós devemos olhar, como falava o pastor Aleluia, desde a perspectiva da nossa relação com Deus. Se nós analisarmos que a pandemia, o coronavírus, não é só tanto uma doença de consequências biológicas naturais, e que houve também alguma intervenção humana, então é preciso olhar isso, que a criação, Deus como fez o mundo, fez-lo bem, fez-lo para que o mundo louve o seu Senhor. Mas o pecado entra no mundo, o pecado vem estragar todo o plano salvador de Deus. E toda doença, qualquer que seja, vem sempre contra o plano de Deus. Porque o plano de Deus qual é? É que os homens e mulheres vivam e tenham vida e a tenham em abundância. Falou Jesus Cristo. Todas as manifestações que pretendem diminuir a qualidade de vida e a vida das pessoas não são manifestações benéficas nem divinas. Também outra perspectiva é olharmos um pouco o cuidado que fazemos com a nossa terra, a nossa mãe, a terra-mãe. Como é que nós a tratamos? Como é que nós a cuidamos? Muitas das doenças é consequência do nosso comportamento à terra. É consequência do nosso comportamento em relação à criação inteira. Então, aqui também há o olhar interno espiritual, a ver o que é que estamos a fazer, onde é que nós cometemos um erro para que isso aconteça, do ponto de vista espiritual. E também, do ponto de vista espiritual, temos o elemento muito importante do perdão. As pessoas que estão a morrer, as pessoas que estão doentes, estão a viver num isolamento total. E a igreja não pode ficar muito longe das pessoas que estão a sofrer. Agora, essa é uma preocupação imensa, é uma dor que eu sinto como pastor, de que muitos irmãos nossos, e que podiam ter tido uma assistência espiritual, não a tiveram. Morreram sem assistência espiritual, morreram sem assistência dos parentes ao lado. Portanto, aqui entra o lado negativo e satânico dessa doença, né? De nos afastarmos de Deus, dos altares, das igrejas e também dos nossos próprios irmãos e irmãs que nós amamos. Muito bem. Olha, reverendo Aleluia, eu tenho aqui uma pergunta e também vai dirigida ao senhor padre, que é uma questão que foi levantada por este ouvinte, que é o ouvinte João Ngulo, que ele é de Luanda,
mas que eu sei que há muitos ouvintes pelo nosso programa de rádio que têm referido a esta questão. Como vocês os dois sabem, há igrejas em Angola, e este ouvinte faz referência aqui à Igreja Universal e Mundial. E ele diz que estas igrejas têm dito no passado que podem curar tudo e agora não conseguem curar o coronavírus. Eu vou começar a perguntar assim, reverendo Aleluia, como é que você vê esta situação de igrejas? Eu sei que há muitas igrejas que clamam que podem curar isto, curar aquilo, que vão resolver, que vão fazer todos ricos ou que vão dar felicidade a todos. Como é que você interpreta isso? Ok, muito obrigado, Santa Rita. Sabes muito bem que há muita coisa que o próprio Jesus Cristo falou. Primeiro, por exemplo, é aquilo que eu já disse sobre as doenças e a pandemia, as consequências das doenças que estamos sofrendo, que estão narradas no livro de Deuteronômio, capítulo 28, de 15 até ao fim, onde está narrado todas as doenças que estamos sofrendo, as pestes e tudo isso. Também é a mesma coisa que eu posso dizer nesse momento. Muitos até que estão a proclamar milagres, que convidar pessoas que vão curar, eles vão fazer milagres e tudo isso. Mas sim, nem num lugar que vamos encontrar nenhum capítulo onde Jesus Cristo fez a campanha e a propaganda de proclamar que venham no dia tal, eu vou curar doença tal, vou fazer isso e aquilo. Então, se a pessoa proclama a curar e não acontecer, e ele próprio está a fazer comprometer o seu ministério, porque a cura, o único que tem o poder absoluto é o Jesus Cristo. Ele é o doutor dos doutores, é o dono da cura. Ele é o único que tem essa autoridade, mas não o fez. Não tem nenhum tempo de se exaltar que eu tenho o poder de fazer isso e aquilo. Se eles estão a fazer isso, o próprio Cristo já tinha proclamado que virá falsos profetas que vão se proclamar a fazer milagres e não acontecerá. Isso são sinais do fim dos nossos tempos. Então, se eles curam todas as doenças, mas dentro das mesmas igrejas tem várias doenças, em vez de dar esse poder ao Cristo, que é o dono da cura, e eles substituem homens e chefes da cura. Isso, para mim, no quadro da SICACA, é muito contrário da própria doutrina cristã, porque o verdadeiro cristão não pode proclamar, nem tampouco dar data ou tempo de fazer milagres. Não pode também convidar milagre, porque o milagre é um acontecimento súbito que acontece, a qual o próprio homem não vai nem compreender, nem entender como aconteceu. Agora, uma pessoa proclamar, dia X venha, vamos curar, vamos fazer milagre, isso já não é na própria doutrina cristã e não é o próprio poder de Cristo que pode manifestar isso. Muito bem. Esta pergunta era do João Ungulo. Padre Daniel, eu queria lhe perguntar, há outro ouvinte aqui, ele identificou-se como sendo Pedro. Portanto, não sei se é Pedro, mas ele identificou-se como Pedro. De qualquer maneira, este ouvinte tem a mesma pergunta. Como é que a religião encara esta situação da problemática, diz ele, das igrejas que dizem fazer milagres e curas? É verdade. O coronavírus veio também para desmascarar uma falsidade religiosa, uma falsidade dentro de uma religião. Não diria que é falsa religião, uma falsidade. Quer dizer, usa essa religião para fins de engano das pessoas. Porque é verdade que o milagre na Bíblia existe. O milagre é fruto da fé. É fruto, como dizia o pastor, Jesus Cristo não fez propaganda, mas a todos aqueles que Jesus curou, sempre Jesus lhe perguntou, queres? E quando curava, depois lhe dizia, vai, a tua fé te salvou. Eu, João Santa Rita, acredito nos milagres, mas não acredito na propaganda milagrosa.
acredito que dentro deste coronavírus, há gente que se está salvando e curando por milagre. Porque se agarram à fé em Jesus Cristo, em seu Deus, mas não a essas toalhas ou vender águas, etc, etc. Não. Quer dizer, graças a Deus, isto veio demonstrar que na nossa terra há gente que está se enriquecendo por custo do dinheiro. Há profetas falsos profetas que trazem isto. É verdade, nós em Angola, depois da guerra, depois de uma administração desastrosa, onde o culto ao dinheiro, o culto ao bem-estar, a todo custo, é a meta para muitos angolanos, o mais importante é ficar rico ou rica, não importa como conseguiu o dinheiro. Então, a religião, aproveitando-se desta lacuna e deste desiderato, desta corrida que o povo tem para os bens materiais, lhes oferece isso. Porque é simplesmente uma ação psicológica. E muitas das curas, muitas das pessoas curadas não estão entre nós. Não existem, não aparecem. Portanto, graças a Deus, também aqui espero que elas possam entrar dentro de si, dentro da sua própria doutrina, e possam pregar o evangelho verdadeiro e saiam destas mentiras, que Jesus Cristo vai curar de um modo ou de outro aqueles que têm fé dentro daquela religião ou fora daquela religião. Espero que façam um exame de consciência, meia-culpa da propaganda enganosa. E também os povos, os políticos, os partidos, os governos, percebam que a liberdade de religião não é libertinagem. Quer dizer, há muita gente que, como sempre eu digo, João Santa Rita, há muita gente que vai ao inferno com Bíblia na mão. Não ao inferno, mas com Bíblia na mão. Por quê? Porque a usam para o seu belo prazer, para o seu bem, escamoteiam a verdade bíblica. Muito bem. Olha, nós estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu tenho aqui mais uma pergunta relacionada com a Igreja e a atual situação. Mas como temos pouco tempo, eu vou fazer assim, vou dar a palavra ao reverendo, depois eu tenho que fazer a minha interrupção do costume e depois, quando recomeçar, vou para o senhor padre. Reverendo, aleluia, este ouvinte, e é o mesmo ouvinte, é o ouvinte Pedro, presumo eu, ou Pedro, não sei. Ele quer perguntar como é que você vê, ambos, mas eu vou começar consigo, como é que você vê a situação da Igreja depois desta pandemia? Vê uma Igreja mais forte, mais fraca ou na mesma? Na minha ótica, depois dessa pandemia, a Igreja tornará mais forte, porque nós, de tudo que estamos a vencer, que estamos a ver, é mais uma prova para que as pessoas consigam conhecer quem é o Deus. Aliás, estamos a enfrentar várias guerras, a ver o próprio nosso governo abrir os mercados, mas a Igreja continua fechada, os cultos são proibidos, mas as pessoas não perderam a fé, porque sabem que tarde ou cedo o próprio nosso governo vai dar a liberdade de cultos religiosos. Fez a proteção própria do povo cristão, mas os cristãos dentro das suas casas, como diz Isaías 26, 20, que a pessoa está dentro da sua casa, entrar no seu quarto, vai pedir a seu Deus e Deus dará a resposta positiva. E as pessoas estão a cumprir com essa palavra e com essas mensagens que os pastores estão a dar às suas ovelhas, está mais fortificar as pessoas. Quer dizer, depois da pandemia, a Igreja tornará mais forte do que antes. Muito bem. Padre Daniela, nós terminamos a primeira meia hora do programa com aquela pergunta do ouvinte que perguntou ao reverendo como é que você vê a Igreja depois desta pandemia e
esperemos que acabe em breve. Como é que você vê a Igreja? Mais forte, mais fraca, na mesma? Certamente que o coronavírus colocou nos crentes diante de umas perguntas muito difíceis. E a emergência do coronavírus causou uma forte necessidade da comunidade emergir. Quem participa da experiência cristã sabe que não pode salvar-se a si mesmo, sozinho, mas que a sua vida deve ser vivida na comunidade, com a comunidade e com os outros. Então, aqui significa, o que quer dizer o coronavírus dentro da igreja? Eu diria que a igreja não são paredes, não são as 4 paredes. A igreja é a fé dos seus fiéis. A pandemia não matou a igreja, pelo contrário, enviou a igreja à sociedade e no seio da família. A pandemia foi uma ocasião de expansão da igreja, a igreja voltar dentro daquela comunidade onde muitas vezes era muito fraca. A igreja regressou às comunidades. A igreja regressou como se fossem as catacumbas. Nós católicos poderíamos entender isso como regressar às catacumbas. E das catacumbas surgiu a grande igreja, que nós somos e existimos hoje. Essa catacumba de coronavírus será um foco grande para o emergir de uma grande igreja, de uma grande comunidade que louva e ama o seu Deus. Eu vejo uma igreja mais forte, sobretudo mais ferida por falta daquele abraço, uma igreja mais ferida por este distanciamento da sua própria comunidade, dos seus membros, e creio eu que alguns elementos, alguns fatos, alguns pecados contra a nossa própria comunidade eclesial, contra a nossa própria paróquia, contra os nossos membros, deverão ser repensados e eliminados no seio de nós. Os 40 dias que já passamos ou mais devem ser uma lição para nós quando recomeçarmos, marcarmos a caridade como a grande pandemia, marcarmos o abraço como o grande vírus para inundar esse mundo. Tudo aquilo que ele nos privou surgirá com grande fervor e com grande alegria. Porque, João Santa Rita, eu tenho uma experiência da Igreja Católica no tempo do comunismo. No tempo do comunismo, nós éramos proibidos de rezar. Mas foi no tempo do comunismo que a igreja em Angola cresceu mais. E eu creio, e com a experiência que tenho aqui na minha paróquia, através do Facebook, através do telefone, através do WhatsApp, as comunidades estão a rezar. As famílias estão a rezar. As famílias se reencontraram. E creio eu, essas orações que estão a fazer em suas casas, essas orações que estão a fazer em suas vidas, vão engrandecer quando forem unidas na comunidade cristã. Até os não ateus rezaram. Desculpa, até os ateus rezaram. Exatamente. Até os que nunca vão à igreja rezaram. Quer dizer, foi uma ocasião também para abrir as pessoas à fé. Uns por medo, outros com uma conversão verdadeira, uma conversão através de muitos passos, e outros como confirmação verdadeira da sua fé em Deus, porque nunca abandonaram. Uhum. O reverendo Aleluia, como foi um combatente pela liberdade, de certeza que já há um ditado que se costuma dizer aqui nas Forças Armadas Americanas, é que quando se está debaixo de fogo, ninguém é ateu. É verdade. Portanto, agora, reverendo, eu queria lhe fazer esta pergunta. Você mencionou isso há bocado e eu queria que você talvez falasse um pouco mais disso. E isso não é um problema que está a surgir em Angola, aqui nos Estados Unidos também está a surgir isso. As igrejas estão, a protestar, digamos, contra o facto de que
supermercados podem estar abertos, os mercados podem estar abertos, mas que as igrejas estão proibidas vá lá, praticar. Você mencionou isso. De qualquer maneira, o que se está a passar aqui nos Estados Unidos é que se fala na possibilidade das igrejas reabrirem com certas limitações, isto é, não ter tantas pessoas como de costume. Como é que você vê a solução desse problema? Santa Rita, eu, na minha posição, nós temos que, ao ver na realidade angolana, o mercado tem mais população do que uma paróquia. Se Santa Rita chegar numa das nossas praças, por exemplo, Quicolo, Esquanza, 30, Sabadão, ver a fluidez e chegar numa paróquia, por exemplo, numa paróquia católica, numa paróquia da Sicaca, numa paróquia de uma das igrejas do Fórum Cristão Angolano, numa paróquia da IEPA, vai entender que a popularidade do mercado é maior do que de uma paróquia. É muito complicado que as pessoas abram os mercados a funcionar, mas os cultos proibidos, enquanto que pelo menos deveria ser estudar um programa, o culto mesmo só 1 hora de tempo, trabalhar, cultuar, realizar os seus programas, pelo menos 3 cultos ou 4 cultos diários, para conter a popularidade e, ao ver claramente, uma igreja tem mais controle higiênico do que o mercado. Porque para um membro entrar na igreja, na porta tem o balde, tem todas as condições higiênicas e dentro tem uma boa cadeira para sentar e tem o distanciamento reservado. É muito diferente do mercado, porque no mercado as pessoas lutam, as pessoas se empuram, mas até hoje eu não entendo onde tem mais risco entre a igreja e o mercado. É muito complicado, Santa Rita. É muito complicado. Então, os Estados Unidos, também essa discussão está a existir. Acho que Angola é o pior, porque nós vemos que não há nada que pode resolver o problema da pandemia se o Deus não pôr a sua mão. Nós podemos tomar todos os cuidados higiênicos, todos os cuidados sanitários, mas se o Deus não pôr a sua mão, a cura não existirá, a paz não virá, porque a salvação, a paz, a cura está nas mãos de Deus. É por isso que o cristão tinha que ter a sua reverência de pedir aos seus deuses. Seja padre, seja bispo, seja reverendo. Deus nos incumbiu a missão. Tínhamos que ter essa prioridade. Mas estamos impedidos. Padre Daniel Malamba, como é que você vê este problema? Como eu disse, é um problema que não é só restrito a Angola, é um problema que se está a dar em várias partes do mundo com esta questão dos cultos religiosos não poderem, portanto, desenrolar-se. Como é que você vê isso? Em primeiro lugar, eu subscrevo na íntegra a explanação do pastor Aleluia. Subscrevo. Em segundo lugar, aqui, em nenhuma parte do mundo, bom, os chineses não vão à igreja, muitos deles. Em Itália, em Espanha, nos Estados Unidos, não há nenhum caso que foi reportado como um contágio ocorrido na igreja. Uhum. Não há. Mas de supermercados há. Aqui, eu fiz uma pergunta, uma das perguntas às pessoas que vieram contra mim. Eu penso que as pessoas só dizem: saímos para a procura dos bens de primeira necessidade. E a fé, Deus não é um bem de primeira necessidade. Uhum. Nos Estados Unidos,
em Itália, onde eu conheço melhor a Itália, havia muitas mamães abandonadas, viviam sozinhas. O único lugar delas para se reencontrar, encontrar-se com os outros é a igreja. A igreja, como dizia o pastor, e também digo, tem mais possibilidades de organizar. Abrem-se os mercados e fecham as igrejas. Eu penso que em todo o mundo não se pode afastar Deus da solução, na procura da solução do coronavírus. Deus não é um marginal. A fé não é um acto marginal na procura da solução do coronavírus. Em primeiro lugar, todos os que estão hoje nos laboratórios estão cheios de fé que encontrarão vacina. Estão cheios de fé que encontrarão uma cura. Então, por que não deixar também o povo a rezar, pelo menos em grupo, para que faça? Idealmente, eu era da opinião que fosse necessário e possível abrir as possibilidades de pequenos grupos cultuarem, de pequenos grupos rezarem. Mas, pronto, houve esta grande impedimento, impediram o lugar onde muita gente podia ter ganho um pouco de força para caminhar neste mundo de pandemia. Abrem os mercados onde todo mundo está à mercê para contrair a doença. Eu não sei qual é o critério, provavelmente, ou não confiam na nossa capacidade de organização, mas duvido muito que a praça hoje estejam melhor organizados do que uma igreja em tempo de coronavírus. Muito bem. Reverendo, a pergunta que vem aqui agora é sobre... Vá lá. Bem, antes de irmos a esta pergunta, vou-lhe fazer uma pergunta. Tem havido contactos entre a Igreja e o Governo sobre esta questão ou não? Nesse problema não há contato direto, porque já se fez algumas alternativas, alguns pedidos, alguns esforços para que se falasse das igrejas ou pedir que se libertasse os cultos religiosos, mas tudo foi no vazio. Até hoje nunca existiu nenhuma resposta. Até mesmo já se pediu audiência com a sua excelência Presidente da República a ver se pudesse discutir esse assunto. Até hoje nunca existiu resposta. O Fórum Cristão Angolano enviou todos os esforços para ver se explicasse muita coisa a sua excelência, senhor Presidente da República, para que ele possa entender a explicação dos cristãos e a importância do culto religioso, mas não se deu resposta até agora. Continuamos a aguardar a resposta da sua excelência, se poderá receber os cristãos ou os religiosos a esse fim. Na realidade, os cristãos são solidários, são unidos na palavra de Cristo, mas unânimes que tinha que se abrir as igrejas, como já disse o Padre Malamba, é bem verdade. Nunca ouvimos até hoje que alguém em Angola foi contaminado na igreja. Aliás, todos os casos positivos são casos importados. São casos importados. Esses importados é que estão mais contaminando os seus próprios familiares ou amigos. Mas nunca ouvimos que apareceu um caso na igreja Y. Sim, é sim. Muito complicado. Padre Malamba, a mesma pergunta. Eu sei que, portanto, a Igreja Católica, claro está, tem uma hierarquia bastante grande, mas você sabe de contactos com o Governo? O Governo está, vá lá, consciente
destas preocupações da Igreja sobre ter ou não cultos? Sabe, João Santarito, de fato, o que ocorreu aqui, eu já tinha comentado isso em fóruns nossos, né, íntimos. Basta, quer dizer, a Igreja acatou de primeira mão todos os passos que o Estado fez, tomou. Todas as medidas que o Estado tomou, a Igreja não discutiu, simplesmente aceitou. E, em contrapartida, também elaborou, sobretudo a Igreja Católica, outras medidas, sobretudo do ponto de vista litúrgico, Sim. do ponto de vista eclesiástico e organizacional. Mas todas as medidas tendentes a secundar, a acompanhar as medidas proibitivas do governo. Não houve, de fato, uma ideia, uma luz que pudesse dizer, mas não houve possibilidade. O que houve é realmente acatar. E não me consta que haja, ou que tenha havido, tendência de encontro com o executivo. Não me consta. Se há, provavelmente são corredores muito além dos holofotes jornalísticos ou que nós possamos ter acesso públicos, né? Mas não há. E isto é o problema. Pronto, eu entendo de antemão que diante do valor vida, do bem-vida, houve necessidade de também se acolher às diretrizes que vieram do governo. Primeiro, era com menos de 50 pessoas. Agora, com menos de 20 pessoas. Eu, de fato, e fiz fotos. Eu consegui celebrar um casamento aqui na paróquia. Porque os fiéis queriam. Os cônjuges queriam. E fomos, eu, o sacerdote, os dois cônjuges, a madrinha e mais 2 testemunhas. Só 6 pessoas. Ao meu modo de ver, os funerais aqui também na paróquia, eu os celebro, os faço. Mas sempre acatando as medidas. Eu não proibi os funerais. 10 pessoas, 15 pessoas, sim. Cada um com máscara, faço. Com toda a segurança. Eu faço, porque eu sei que os que morreram são mamães velhas, que nunca viajaram e não têm encontro com parentes que vieram de fora. Naturalmente, a maioria dos parentes não vão fora. Então, nós tivemos que fazer o nosso serviço religioso para atender, acolher e, na última despedida, do ponto de vista religioso, embora poucos, as pessoas que queriam. Essas são as medidas que a Igreja nos deu. Eu não fiz nada contra as medidas que a Igreja emanou a partir da diretriz do Executivo. Muito bem. Agora eu vou passar outra vez ao Reverendo Aleluia. Agora é uma pergunta, vá lá, um pouco mais difícil, porque começamos a entrar um pouco, vá lá, na cena política. E este ouvinte é o ouvinte Moussa Garcia. Ele quer saber o que é que a Igreja pode fazer, ou tem feito, sobre a questão de abusos da polícia em fazer respeitar o recolher obrigatório. Portanto, todos nós sabemos que tem havido certos abusos pela polícia, se não mesmo mortes, e este ouvinte quer saber o que é que a Igreja tem feito ou pode fazer sobre esta questão. Qual é a opinião? A Igreja tem feito muita luta para a educação moral e cívica. E a Igreja sabe muito bem que a polícia é a pessoa para a educação moral e cívica do cidadão. Então, nos abusos que existem, até o próprio pastor não tem poder suficiente para
à polícia, porque o próprio pastor também é vítima. Há um momento sem fazer nada, por exemplo, quando começou a própria quarentena, o pastor, mesmo que não está a realizar culto, está a orientar os trabalhos só para que os membros entendam a lei emanada pelo governo, mas é raptado, é deitado no carro e tipo um marginal pisoteado. E eu próprio o assisti várias vezes, mais de 3 pastores na área de hoje ainda. Isso aconteceu à minha presença. Graças a Deus que eu, quando fui interpelado, encontraram que só tinha 5 mamães que estavam a varrer a igreja, já tínhamos encerrado as portas com reclame na porta principal da igreja, senão seria também vítima. Então, como que um pastor vai ter poder de conseguir, enquanto que o pastor seria um grande conselheiro e um colaborador da polícia no quadro da educação moral e cívica, mas não existe essa colaboração. Então, isso é muito complicado. O internauta que deu a pergunta colocou bem a sua pergunta, mas ele vive essa realidade angolana. Padre Daniel, como é que você vê esta questão? Presumo que você também está consciente destas notícias de abusos e mesmo de mortes, e, portanto, este ouvinte, o ouvinte Moussa Garcia, queria saber, portanto, o que é que a Igreja pode fazer e se já fez apelos às autoridades. Em princípio, os fóruns próprios para nós fazermos o apelo estão bloqueados. Nós deveríamos, os que temos acesso à internet, estamos a tentar solidarizar-nos com as famílias enlutadas. O que faço também a partir daqui é endereçar os meus pésames, expressar os meus pésames às famílias enlutadas e também apelar à justiça que seja feita, que a justiça persiga mais ou menos com a investigação e tente descobrir. João Santa Rita, nós temos um problema, nós temos que partir do princípio. Na minha visão, em Angola, o casamento é mais divórcio do que o casamento entre a população e a polícia. Nos falta a todos os angolanos, os civis e os polícias, uma consciência de ética, uma consciência de moral, uma consciência da cidadania e uma consciência de corresponsabilidade. Quem tem poder e quem não tem poder, quem tem arma e quem anda desarmado. Eu não percebo qual é a coragem de uma mamã sem arma enfrentar um polícia. Chegamos a este ponto. A minha leitura é: ou a polícia, o Estado, não se faz valorizar, não se faz respeitar, ou então entramos numa dinâmica de total desrespeito às autoridades. É um fenômeno que deve ser estudado e falado, porque não é normal que nós não respeitemos os nossos polícias. E não é normal que os polícias sejam capazes de má interpretação das leis. Manda-se os polícias para atuar no campo, eles vão lá, fazem e desfazem. Portanto, há algo estranho que está acontecendo aqui. É verdade. Vamos dizer que os polícias muitas vezes se encontram, os que cometeram esses erros mortais, se encontravam em situação de vida ou morte. E perseguidos pela população, então dispararam. Mas eu não entro, sobretudo, a questão não a coloco só a partir do momento em que os polícias entram em perseguição. Eu parto, em primeiro lugar, na formação de polícia. Sim. Polícias devem ser formados até o ponto de aguentar situações estressantes sem matar. É muito importante que os polícias aprendam
a conviver com situações estressantes, mas apesar de tudo, a vida é muito importante. E aqui também um apelo que eu faço à população angolana. O respeito às autoridades é também um respeito a Deus. Muito bem. Aqui mistura-se muitos elementos que nós deveríamos colocar na balança e colocar. Para mim, população e polícia estão todos na mesma panela. Então, é tarefa do Estado moralizar a sociedade. Muito bem. Reverendo, olha, nós estamos a chegar ao fim. Eu quero dar uma oportunidade a cada um de vocês para, muito brevemente, não sei se tem alguma coisa a acrescentar à população, àqueles que nos estão a ouvir, sobre esta situação. Muito breve, está bem? Sim, João Santa Rita, o que eu gostaria só esclarecer é a má interpretação da polícia das normas sobre o estado de emergência. Porque se formos a ver, a polícia já matou mais gente do que a própria coronavírus. Desde que começou o estado de emergência, a polícia matou mais cidadãos do que a própria coronavírus. Então, essa lógica deve-se chamar a atenção à própria Direção Nacional da Polícia para tomada de uma posição exata a fim de consciencializar melhor os agentes da polícia. E também vou apelar aos cidadãos angolanos a acatar também o conselho quando a gente da ordem orienta, aconselha, devemos acatar o conselho para evitarmos o pior. Porque uma pessoa agressiva, quando você se revolta, provoca o pior. Vale a pena proteger a sua própria vida do que se revoltar e acontecer o pior. Padre Daniel Malamba, eu vou-lhe dar a última palavra, vou pedir-lhe para ser breve, porque já não temos tempo, está bem? Sim, obrigado. Não, queria só dizer, de fato, a última palavra é que, diante do medo da Covid, que não haja grandes alvoroços. Vamos ter que encarar esse inimigo, mas nós, como religiosos, devemos, sobretudo, intensificar a nossa oração. Eu tenho fé e acredito realmente que se nós orarmos bem, os nossos doentes, os nossos familiares, os vítimas, os médicos, etc., vão encontrar uma proteção de Deus. Estamos no mês mariano, no mês da nossa mãe Maria, que fez bailar o sol em Fátima. Se nós pedimos por intercessão dela, com esperança e solidariedade, com atos de fé, nós vamos alcançar o que queremos. E termino dizendo, eu acredito que as motivações mais fortes e espirituais vão ajudar a resistir e a superar essa doença. Muito obrigado. Eu quero agradecer imenso aos dois, ao reverendo Aleluia e ao padre Daniel Malamba, terem participado aqui neste programa, que foi muito interessante. Quero também agradecer aos ouvintes que mandaram perguntas para os dois convidados, pelas perguntas, e eu quero desejar a ambos boa sorte e, portanto, que estejam seguros e que tudo termine em breve para bem de toda a Angola e para bem de todos nós, ao fim e ao cabo. Portanto, um abraço e, portanto, amigos ouvintes, não se esqueça, se é sexta-feira é dia do Angola, fala só. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.